E aí, seus filhos de Luiz Henrique, tudo bom com vocês? Tenho certeza que sim. Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Já falamos sobre os lances polêmicos, mas vamos falar sobre esse bom jogo de futebol que rolou lá no Maracanã. A vitória no finalzinho do Botafogo. A gente vai rodar os melhores momentos para vocês. Vocês vão reparar aí que foi um jogo de boas alternativas, boas chances para os dois lados. Acho que um começo melhor do Botafogo, né? E depois o Fluminense foi equilibrando e tomando as rédeas do jogo, né? Aí era o lance do jogo, né, Pedro? Assim, Pedro? Né? Era uma pifadinha ali, né? Sim, os dois tempos tiveram histórias assim muito parecidas, né? Com o Botafogo iniciando o jogo melhor, tendo boas oportunidades. O Fábio, para mim, foi o nome do jogo. O resultado, embora o Fluminense tenha saído com a derrota, mas o placar foi esse, porque o Fábio fez pelo menos ali 3 grandes defesas. Mas era de os dois tempos foram o cenário parecidos, com o Botafogo começando melhor, um jogo de velocidade, de imposição, e o Fluminense, a partir do momento que conseguiu fazer esse encaixe na marcação, conseguiu ficar um pouco mais com a bola, conseguiu desacelerar um pouco mais o jogo. E aí conseguir encontrar espaços também, ocupar um pouco mais o campo de ataque, equilibrou o jogo. Na minha opinião, a segunda metade do primeiro tempo, por exemplo, o Fluminense foi até melhor do que o Botafogo. Vai para o intervalo, volta e logo no início, com 2 minutos, o Botafogo já tem essa chance aí com o Luiz Henrique, toca na saída. Tudo certo, né? Uma grande defesa. Mas é que o Fábio fez tudo certo também, né? Saiu encurtando. Defesa. E como é que é, né? Como é que é o futebol, né? Se o Manuel consegue fazer a falta no Luiz Henrique ali, certamente teria sido expulso. Então o Luiz Henrique não caiu. O Luiz Henrique poderia ter caído, porque o Manuel puxa ele não caiu, insistiu na jogada. Induzido uma expulsão. É isso, por muito pouco não faz um golaço. Mas a história foi parecida porque o Fluminense depois conseguiu equilibrar o jogo também no segundo tempo e ficou um jogo muito igual, assim. O jogo ficou absolutamente em aberto, com oportunidade dos dois lados. O Fábio, o Botafogo, quando chegava, acho que conseguia levar um pouco mais de perigo, né? Conseguia ser mais direto, mais objetivo. Essa daí é uma outra jogada do Luiz Henrique pela direita, o Fábio consegue fazer o corte também, e o jogo acaba sendo decidido numa falha individual do Felipe Melo, um erro assim grotesco, para mim até um pouco talvez de falta de concentração, porque o que acontece? O Felipe Melo, para quem não acompanhou o jogo, teve esse lance aí, que foi Nonato, né? O lance do Nonato, que o Nonato acaba um choque fortíssimo de cabeça com o Marçal. Só para dar notícia, né? Ele saiu de ambulância, né, Pedro? Foi atendido ali rapidamente, foi levado para um hospital próximo ao Maracanã. E a notícia mais atualizada é de que ele vai ter que ficar internado, né? Vai passar a noite no hospital, vai fazer outros exames. Mas tá bem, assim, tá consciente e então vai passar uma noite ali sendo monitorado. Então, aquele choque já é na reta final do jogo, faltando coisa ali de 5 minutos para acabar o jogo, e aí o Felipe Melo, o Fluminense já tinha feito todas as substituições e o Felipe Melo entra como uma substituição adicional pelo protocolo, né? da concussão. Só que ele entra absolutamente frio no jogo, num jogo que já está na reta final. E no lance, para mim, é muito claro ali que ele dá o corte, né, para trás, meio que driblando o Igor Jesus, só que ele não conta, e aí é mérito absoluto do Gregore, de continuar na jogada. Então, quando ele vê o Gregore já tá em cima, no cangote já. E aí o Igor naturalmente ficou para trás. É isso, e aí ele tá distante da bola. E a faísca de entrar depois, meio frio, tá frio. Ele até vê e perceber, realmente dar uma virada de pescoço e ver o Gregore chegando, ele não conseguiu dar conta. Eu tenho a impressão de que, por exemplo, quando vocês já falaram aqui que o Marcelo marcou super bem o Luiz Henrique, não tá fácil segurar o Luiz Henrique, né? Vive um grande momento. Mas foi só o Marcelo sair, né? Depois houve a entrada ali do Fuentes, né? Que é até o jogador que chegou recentemente e tal. O Luiz Henrique foi para cima dele 2 vezes e levou uma vantagem enorme, criou 2 situações de muito perigo por ali. Tem uma outra questão também de uma Será que é o respeito do Luiz Henrique para cima do Marcelo? Porque jogador desse tamanho, do Marcelo, né, impõe respeito ao seu rival ali, e né? Tem uma outra substituição também, de alguém que estava ajudando muito o Marcelo ali na recomposição pelo lado esquerdo, que era o Serna. O Serna também sai para entrar o Keno. Então acho que essa mudança toda do lado esquerdo, onde é um lado muito forte do Botafogo, o lado direito de ataque do Botafogo, acho que pode ter... Foi a partir dali que o Luiz Henrique começou a fazer aparecer um pouco mais. Mas não é só a questão do respeito, ele existe, mas o Marcelo, você pode ver, ele estava em cima. O Luiz Henrique praticamente
Raramente ele recebeu uma bola com um certo espaço, que se ele recebe naturalmente, ele vai dar uma tirada, ele vai levar o Marcelo. Então o Marcelo estava sempre nele nesse sentido, profundidade não conseguia dar, porque o Manuel também estava bem nessa questão da sobra, mas é a capacidade do Marcelo mesmo de diminuir o espaço dele, que é o que facilita marcar. Os dois times... Oi, Pedro. Um fator importante também para o jogo de hoje é que as duas equipes estavam muito modificadas. É isso que eu ia falar, Se a gente for pensar nos times titulares... O Botafogo trocou 5. 5. 5? Eu tinha contado 6. Não, foram 5 em relação ao último jogo. O Bastos, o Matheus Ponte, o Marçal, o Marlon Freitas, que não jogou, né? Marlon Freitas. O Almada ficou no banco. E o Igor Jesus. Porque o Matheus Ponte não vamos nem contar, vamos dizer, né? Porque ele... o Teles, né? Que vinha sendo... Isso, os dois laterais, contei, não é isso? O Vitinho e o Teles ficaram fora. Isso. O Bastos. O Marlon Freitas estava suspenso. Almada, a 6, tá certo. Igor Jesus e Bastos, eram os 6 que eu tinha contado. Isso aí, 6 mudanças. Então, assim, do time que a gente pensa hoje, titular do Botafogo, 6 mudanças, e o Fluminense eram 4 jogadores, sendo que a dupla de zaga titular e o Thiago Silva, que é um asterisco enorme, né? Aliás, vale o elogio, né? A dupla de zaga do Fluminense hoje jogou muito bem, né? Aqui começou o jogo, assim. Antônio Carlos e Manuel fizeram um ótimo jogo hoje. O Manuel, que vem jogando pouco, muito difícil entrar assim contra o Carlos Botafogo. Entrou o jogo passado, no segundo tempo, depois da lesão do Thiago Silva, já tinha feito um jogo seguro, né? Mas também não é um jogador que vem atuando com frequência, né? Então a falta de ritmo dos dois zagueiros não interferiu tanto no jogo, porque deram boa resposta. Tá aí o mérito do Mano, né? Da comissão, que deu essa segurança, na verdade, assim, de proteger um pouco, transformar o Fluminense em um time mais protegido. Ele colocou o Ares, porque também tinha que pôr alguma coisa para ele poder vencer pela situação. No Botafogo também, é importante ressaltar, o Tietê fez uma excelente partida. Aquele passe que a gente viu logo no início do jogo, que sai na cara do gol, é uma bolaça que ele acha aí também, dinâmico durante o jogo inteiro. Terminou o jogo na lateral direita. O Gregory também fez uma excelente partida. A gente acaba falando muito do lance do gol, porque foi o lance mais importante da partida, mas durante o jogo também, com poder de marcação muito grande. O Luiz Henrique chovendo molhado. O Fluminense, de uma maneira geral, fez um bom jogo também, né? Se a gente pegar individualmente, foram boas atuações de quase todo o time ali, né? O Cano um pouco mais apagado, mas ainda assim conseguiu finalizar uma bola que ele não pegou em cheio, mas de primeira que a bola acabou meio mascada. Segundo tempo teve uma de esquerda também que a defesa chegou. Mas assim, o Fluminense não fez um jogo para ser derrotado, né? Talvez um empate fosse mais justo para ilustrar o que foi o jogo. É que as chances mais claras do jogo acabaram sendo do Botafogo, assim, 3 chances muito claras que o Botafogo teve, que o Fábio salvou. Mas assim, o jogo mesmo, os 90 minutos... Uma bola do Cano, né, de esquerda, que a bola até desvia também, que era uma chance. Tem a questão do pênalti, que a gente não sabe até onde poderia ter interferido ou não, né? Mas falando de produtividade... O jogo foi muito equilibrado e assim, a gente tem que lembrar que se encaminhou pro 0-0, que o Fábio ajudou, se não fosse o Gregory roubar a bola ali. E a gente tem que lembrar que, embora um time muito modificado, mas o Fluminense estava enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro. Claro. Então, assim, foi o mais indigesto hoje para enfrentar no Brasil. Até porque é isso, a gente tá falando, muda o time, só que a forma de jogar permanece, tá tudo muito claro. Agressivo. Quem entra... Aquilo que você falou do Fortaleza, se for ver, cara, é impressionante. A roubada de bola é pra frente, cara. Eles ocupam o campo de defesa do adversário muito rápido e a bola corre pra lá. E também a gente falou sobre o Fortaleza aqui, que as substituições são muito natural, né, no Fortaleza, porque ele mexe de jogo pra jogo. Se a gente pegar o Arthur Jorge, o Botafogo tá ficando isso, né? O Botafogo ele tem trocado quase sempre os volantes de um jogo para outro. A gente sabe qual é o time titular. Sim. Né? Se tivesse uma final de campeonato hoje, a gente sabe qual seria o time do Botafogo. A dúvida talvez fosse na lateral esquerda ali, né? Mas as outras posições todas, a gente sabe os 10 titulares do Botafogo. Mas ao longo do campeonato, ele quase sempre troca os laterais, ele tira um zagueiro, ele troca os 2 volantes, mexe em uma ou outra peça na frente, protege 1 ou 2 jogadores da frente. Então ele tem feito isso e o Botafogo não tem perdido rendimento também, mesmo com a ausência de alguns jogadores. E o Botafogo, algo que eu falei aqui semana passada, o Botafogo conseguiu atingir um status do elenco que, assim, que é algo que é muito difícil de um time conseguir, assim, principalmente aqui no futebol brasileiro, que é você conseguir fazer alteração e não ter uma perda tão grande de qualidade técnica. Então, assim, em várias posições você vai ver que o Botafogo faz substituições e o jogador que entra dificilmente vai ser melhor do que o outro, mas assim,
a diferença técnica não é tão grande. Por exemplo, você saiu o Igor Jesus, entra o Tiquinho, que até outro dia era titular absoluto pode ser o desse titular time. igual. E pode voltar a recuperar a posição. Aqui, a posição de volante, a gente estava falando, não jogou o Marlon Freitas, mas hoje jogaram o Tietê, jogaram o Gregory muito bem. Você tem o Alan, que a gente estava pensando até outro dia, no dia da contratação, na minha cabeça, o Alan ia chegar titular do time. E não está conseguindo entrar, não é porque o Alan não tem bola. O time tá bem. É porque o time está muito encaixado. Então, assim, em várias posições o Botafogo está conseguindo... Concordo plenamente. Isso aí facilita pro treinador, né? A gente tem falado. Deixa eu mostrar mais 2 lances para vocês. Uma imagem do Mano Menezes, né? Ele teve uma discussão ali com algum torcedor que estava atrás do banco de reservas e o Mano acaba fazendo um gesto ali, dando uma banana pro torcedor. Olha só, quer ver? Ó? O Mano bravo, tal, lá. Tá tremendo, tal, aí dá uma banana pro torcedor e depois... Você vê a cara dele até com um pouco de Eu e você, ó lá. O Mano, ele tem esse costume, né? Não é a primeira vez. Eu trabalho, né? Eu trabalho como repórter há muito tempo ali do lado do banco de reservas. Não foi a primeira dele dessa. Já vi o Mano discutir com o torcedor diversas vezes. Vi o Mano mandar beijinho pro torcedor quando o torcedor estava criticando alguma alteração. E o jogador que entrava fazia um gol, o Mano mandava beijinho pra galera. Então o Mano interage muito com os torcedores. Claro que não pega bem ele mandar uma banana ali, mas é do jogo, né? Às vezes você tá no calor ali do acontecimento, o cara te xinga, ele xinga de volta ali, não é a postura ideal. Com o Mano, o torcedor que xingar, ele já sabe que ele vai estar correndo um risco de receber alguma troca. A gente não apoia nada disso, ideal que não acontecesse. Só que o ambiente de futebol, se a gente for ver, né, parece que muitas vezes você pode fazer de tudo quase, e às vezes o controle, lógico que o torcedor não tem, o ambiente é daquilo, vai sair palavrão, vai sair xingamento, só que também o treinador ele vai ficando um pouco mais velho, ele mesmo fala, você vai ficando menos tolerante a algumas coisas. A paciência vai acabando, a paciência vai Mas você vê que ele fala pra um, né? Então aconteceu algo a mais ali, cara. Alguma coisa que falou que ele não gostou. E teve também, o Mano ficou bravo. Dessa vez ficou bravo de verdade, que foi com a substituição errada. Vejam vocês, olha, era uma substituição tripla no time do Fluminense. Estava entrando ali o Ganso, o Cauã Elias. E aí, não sei se não deu para entender quem se embananou ali. Se foi o pessoal da comissão técnica do Fluminense. Às vezes é o jogador, é mais fácil, viu? Ou se foi o jogador que passou a informação errada ali para o pessoal da arbitragem. Porque se é o cara errado, não dá tempo do cara trocar, entendeu, Felipe? Fato é que o Lima não era para ter saído. Né? O Mano não queria que o Lima tivesse sido substituído e o Lima foi quem acabou deixando o campo. Até que logo em seguida ele faz uma substituição para tentar corrigir a entrada justamente do Nonato, que acabou sofrendo logo depois. O Nonato não era para ter entrado, pelo menos não naquele momento. Até poderia ser que viesse entrar mais à frente, mas naquele momento não era para ter entrado. A gente vai morrer e não vai ver tudo mesmo no futebol, cara. Essa daí eu confesso que eu não tinha... Mas eu fiquei com a sensação de que foi alguma coisa um erro de comunicação da própria comissão técnica do Fluminense. Porque... na hora que o Mano, enfim, começa a gritar, eu percebi ele meio que se dirigindo pro banco de reservas dele. Então, assim, eu acho que foi um erro de comunicação. Pode ter acontecido. Eu já vi chegar, você falar pro quarto árbitro e ele levantar o número errado, e você às vezes corrigir. Mas também pode acontecer dele, ou o treinador quer que faz outra coisa, o jogador às vezes um déficit de atenção, sei lá o que, tá falando aqui, e daqui a pouco ele esquece quem vai. Acaba se embananando. Só pra lembrar que o Sidney Lobo, que é o principal auxiliar do Mano, né, não estava no gramado hoje, então talvez possa ter passado... Era o Thiago Kozlowski, né? Porque ele estava gripado e tal, e acabou assistindo o jogo de cima, então ele não estava... E aí a gente estava vendo o lance, né, o lance triste do jogo, muito forte, né, o choque do Marçal com o Nonato, aí a ambulância entrando no gramado do Maracanã para tirar o Nonato, então... Uma infelicidade que pode acontecer, que os dois vão na bola. Lance de jogo, né? Choque de cabeça é sempre um risco, né? Mas não tem como você evitar às vezes. O Nonato acabou levando a pior. O Marçal até foi substituído um pouco depois, acho que não estava 100% ali também, acabou saindo. Mas o Nonato levou a pior, foi para o hospital e vai ficar internado essa noite em observação, fará exames, mas está consciente. Repito, essa é a última informação que temos, tá legal? Vamos mostrar as entrevistas coletivas. Mano Menezes e Arthur Jorge falaram depois do jogo e a gente traz os dois treinadores para vocês aqui no Troca. Bom, família zoeira, tá aí, né? Botafogo vem... rapaz, que joguinho que passou raiva, hein? Eu passei raiva, hein? Como o Botafogo perde gol, meu Deus do céu! Parece que não mudou nada daquele jogo contra o São Paulo, que amassou o São Paulo, mas não fez um golzinho. Mas hoje saiu. A lei do ex funcionou. Pra quem viu meu vídeo mais cedo, eu falei que teria a lei do ex, vocês viram?
Vai ter ali do ex, será que vai ter? E teve. Luiz Henrique, né, depois de uma jogada linda do Gregory, roubando a bola do Felipe Melo, que tinha tomado o cartão amarelo no banco por reclamação. O Botafogo saiu vitorioso aí do Maracanã. O Maracanã pertence ao Botafogo. O Botafogo é o rei do Maracanã. Venceu o Flamengo, venceu o Fluminense, só não venceu o Vasco porque não jogou lá. Se jogar, ganha também. E o Botafogo conseguiu 3 pontos valiosos. Isso já no finalzinho do jogo. E o Botafogo, rapaz, faz a gente passar raiva, né? Como perdeu o gol? Claro, o Fábio é um ótimo goleiro. Não é à toa que o Fluminense está na zona de rebaixamento, porque o melhor jogador do Fluminense todo jogo é o Fábio. Se não fosse o Fábio, estaria brigando com o Atlético Goianiense na última colocação, tenho certeza disso. Se tiver tremendo um pouquinho a câmera aí, é porque eu esqueci o ventilador no forte, então ele está balançando a câmera. Mas ninguém vai se importar com isso, está todo mundo feliz com a vitória do nosso Botafogo, que conseguiu agora abrir 6 pontos do segundo colocado. Agora é o seguinte, torcer pro Vasco. Deixa o Vasco ganhar o Palmeiras. Vai ganhar? Não tenho essa confiança toda, ainda mais que o Vasco não joga em São Januário, joga em Brasília, o estádio deve estar meio a meio. Mas se conseguir o empate, ó, tá lindo, tá maravilhoso. E o Botafogo enterrou cada vez mais aí o Fluminense na zona de rebaixamento. O Vitória venceu, o Corinthians venceu e o Fluminense perdeu aí pro Botafogo. Bom, galera, esse domingão aí vai ter muito Botafogo pra gente falar, tá? Vamos mostrar muita coisa ainda do Botafogo. Deve ter cavalinho, deve ter esporte espetacular. Seja onde for que tiver passando no Botafogo, eu vou estar aqui pra falar com vocês. Por isso é importante você estar inscrito no canal e deixar o sininho ativado, que toda vez que sair vídeo importante aqui do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. E segue o líder, hein? Tô começando a me animar, rapaz, pezinho no chão. Pezinho no chão, zoeira! Que aprender do ano passado, pezinho no chão, deixa acabar, depois de acabar a gente comemora, se Deus quiser, esse ano vem algum título aí. Mas é aqui, ó, o Botafogo começou o primeiro tempo bem, finalizando bastante, mas perdendo muito gol, inclusive o próprio Luiz Henrique, Matheus Martins, todo mundo perdendo gol, Tiquinho Soares muito abaixo daquilo que a gente espera dele. Hoje o Arthur Jorge entrou com um time mesclado, né, deixou bastante gente no banco, no segundo tempo deu uma mexida, e com a entrada aí do Jesus, deu uma velocidade até um pouco maior ali na frente do Botafogo. Mas é aquilo, perde muito gol, não pode perder tanto gol assim. Vencemos, tô felizão, 1-0. Tinha falado, olha só, acertei 2 vezes. Eu falei que o Botafogo teria a lei do ex e falei que 1-0 tava bom. E o que aconteceu? Pra vocês terem uma ideia, o Botafogo finalizou muito abaixo daquilo que está acostumado a finalizar. Mas no Campeonato Brasileiro a gente tem o melhor ataque. E um golzinho a mais agora. Então assim, tem que treinar um pouco mais essa finalização. E outra, alguns jogadores precisam levantar um pouquinho a cabeça antes de finalizar para ver se não tem um amiguinho sozinho ali para tocar a bola para ele, deixar um pouco de ser fominha. Alguns jogadores, levanta a cabeça, né? Faz que nem o Savarino costuma fazer. O Savarino, antes de chutar, ele pensa, ele levanta a cabeça. Se ele vê que tem um cara sozinho, ele toca, senão ele chuta pro gol. Que aí talvez o Botafogo faz 2, 3, não precisa deixar a gente sofrendo até o final da partida. Bom, o vídeo já ficou comprido, já falei bastante, a matéria já falou bastante, mas amanhã, que nem eu falei, domingo aí, né, que eu tô gravando ainda no sábado, até você assistir já vai ser depois de meia-noite, já vai ser domingo. Então, que lindo domingo para todos nós botafoguenses aí, tá? Eu vou ficando por aqui, mas qualquer informação eu volto. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!